Olá, nós vamos iniciar hoje um novo bloco de receitas que se chama Pães, Patês e Companhia. E neste bloco eu convido as mamães, juntamente com as crianças, para executarem estas receitinhas fáceis, boas e que vão agradar para um lanche da tarde ou mesmo para uma festinha em família, tá bem? E hoje, especialmente, nós vamos aprender um pãozinho. É um pãozinho de fubá que é muito gostoso e também muito fácil. Este pãozinho nós vamos fazê-lo em duas etapas. Eu trouxe hoje que é este pãozinho aqui e que fica muito agradável, muito macio e é bem simples de se fazer. Nós vamos fazê-lo em duas etapas. A primeira delas, nós vamos juntar o fubá com um leite quente e vamos escaldar o fubá. Eu já preparei algumas etapas para poder mostrar a receita toda para vocês, para que não sobre dúvidas. Fervi o leite, joguei no fubá. Ele vai ficar ainda mole. Levei a panela um pouquinho mais no fogo para fazer esta polentinha nesta textura. Olha, ela é mole, mas ela não está líquida, certo? Em outra vasilha, eu nem vou limpar a mão porque depois nós já vamos colocar a mão na massa, combinado? Na outra vasilha, eu coloquei um pouquinho de leite, depois eu vou dar direitinho para vocês todas as quantidades, lembrando também que ao final do vídeo sempre terá a receitinha descrita e também aqui, tá? Na outra tigelinha, nós vamos fazer assim, 80, não precisa, mais ou menos 80 ml de leite, o suficiente para dissolver um pacotinho de fermento seco, aquele fermento biológico seco. Dissolvo, coloco açúcar, coloco o ovo e a gordura. A gordura pode ser margarina, pode ser manteiga e pode ser banha. Neste daqui eu coloquei assim, meio margarina, meio banha, porque a banha dá uma textura melhor para o miolo do pão. Ele fica bem macio, tá? E coloquei metade da farinha de trigo e ficou nesta textura. Sempre que eu ensino uma receitinha de pão para vocês, de torta, eu sempre digo assim e vou dizê-lo outra vez. A farinha nós vamos pondo devagar. Sempre na minha receita, quando tem farinha, eu ponho tanto de farinha aproximadamente. Por quê? Porque tem farinha que absorve mais o líquido, tem farinha que absorve menos. Então, nós vamos devagar. Então, olha, primeira etapa, depois disso aqui misturado, tá? Ovo, fermento, aquele pouquinho de leite, o açúcar e mais a manteiga, ou banha, ou margarina. Depois de tudo isso misturado, eu coloco o sal, que é numa quantidade bem pequena, depois vocês vão ver, e misturo as duas massinhas, ó.
Misturo as duas massinhas. Claro, ainda ficará mole, ainda ficará mole. Por isso mesmo que eu tenho a última xícara de farinha esperando para ser colocada. Coloco a última xícara de farinha aos pouquinhos e vou mexendo até o momento que eu achar que é melhor mexer com as mãos, porque ela já adquiriu, a nossa massinha já adquiriu uma textura boa. Aí, quando eu percebi que ela ainda continua molinha, eu coloco o resto da farinha. Coloco o resto da farinha, mas eu tenho mais farinha aqui para ir colocando na medida que eu for precisando. E na receitinha, no modo de fazer, eu vou descrever para vocês um termo que diz assim: rasgar a massa. Eu vou ensiná-los o que é rasgar a massa. Ó, a minha massa ainda está molinha, mas eu vou rasgá-la. Olha o que é rasgar a massa. Tá dando para vocês verem direitinho? Deixa eu tirar a farinha daqui, ó. Estou rasgando a massa. E assim ela vai pegando mais textura e vai deixar o nosso pãozinho bem macio. Ó, se eu for precisando de um pouquinho mais de farinha, eu posso colocar e posso continuar rasgando a massa. Rasgando a massa. Aí, todo mundo em casa, acredito, tenha esta pecinha. Esta pecinha é um raspador. Aí, quando eu já rasguei a massa, eu vou salpicar um pouquinho de farinha e vou juntando com esta peça, porque eu vou fazer bolinhas. Vocês viram que a massa está um pouquinho mole ainda, mas não tem problema. Eu salpico um pouquinho de farinha, o suficiente só para que ela se amolde, ó. Para que ela se amolde, não precisa ficar lotando de farinha, senão o nosso pãozinho vai ficar muito duro. E aí eu vou cortando em pedacinhos iguais, e vou fazendo bolinhas da seguinte maneira, ó, fechando para baixo e deixando do ladinho, ó. Vocês estão vendo? Tá dando para entender, ó? Eu estou virando a massa para baixo, fazendo bolinhas e deixando aqui. Essas bolinhas, elas vão crescer. Eu vou deixá-las crescendo por uma meia hora, mais ou menos, uma meia hora. Ou um pouco mais, se o dia estiver frio. Se o dia estiver frio, eu deixo mais. Se o dia estiver quente, eu deixo menos, tá? Aqui eu estou fazendo pãezinhos pequenos, menores do que este que eu fiz, tá? Um pouquinho menores. E vamos deixar a massinha crescer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente, isso aqui eu fiz meia receita para demonstrar para vocês. Então, por isso que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou aumentar um pouquinho alguns deles e vai dar 6. Ó, pronto.
7 pãezinhos. Aí, o que que eu faço? O que eu quero ensinar para vocês, eu vou ensinar a execução de todas as fases, mesmo sem eles crescerem. Eu vou cobri-los com um pano e vou deixá-los crescendo. Aí vão crescer. Depois de uma meia hora, 40 minutos, eu pego de bolinha em bolinha, ó, ela já está aqui não cresceu ainda, mas eu vou demonstrar para vocês aprenderem todo o processo. Salpico um pouquinho de farinha, abro uma das bolinhas com a mão, uso o pauzinho de macarrão, se vocês tiverem um pequenininho, melhor. Abro esta massinha, enrolo, olha que fácil. Vocês estão vendo como eu estou enrolando? Fecho embaixo, olha, ficou compridinho. E por último, o que que eu faço? Eu pego uma assadeira forrada com um papel manteiga, pego o nosso pãozinho, farei mais um para vocês verem direitinho como é. Ó, pego a bolinha, dou uma achatada assim com os dedos, se precisar salpico um pouquinho de farinha e abro no sentido do comprimento, abro a massinha. Aí venho enrolando a massinha como fosse um rocambole. Olha que simples. Fecho a partinha de baixo, ajeito o pãozinho que está com a massa molinha. A massa está macia. Passo no fubá e coloco, sempre deixando uma distância de um para outro, certo? Muito fácil esta receitinha. E aí, os pãezinhos ficam assim, olha que belezinha. Nesses daqui, eu ainda coloquei umas sementinhas de erva doce, porque estas sementinhas de erva doce combinam muito com o pão de fubá. Se quiserem, coloquem. Se não gostarem, não precisa. Esses daqui estou fazendo sem sementinhas. Tem para todo gosto, tá bem? Gostaram da receita de hoje? Até a próxima!